Bom, boa noite a todos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas teorias sobre a antropologia, né? E as relações dessa antropologia com o campo da educação e na vida prática. A gente já discutiu o livro Cultura, um olhar antropológico do Roque Laraia, vimos vários conceitos sobre cultura, né? Vamos gradativamente estudar as correntes e as escolas antropológicas, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, vamos estudar um outro autor chamado Darcy Ribeiro, que vai falar sobre o povo brasileiro, sobre a formação cultural do povo brasileiro, né? O Darcy Ribeiro é um antropólogo muito importante na nossa história, né? E ele escreveu esse livro, O Povo Brasileiro, que, se vocês quiserem, nós vamos fazer uma atividade inclusive envolvendo isso. Existem vários vídeos de 25 minutos, que são 10 capítulos, que ele fala, né, tá no YouTube, sobre o que é esse povo brasileiro, sobre o que é esse sincretismo, sobre qual foi essa contribuição europeia, africana, indígena, também asiática, que fez o Brasil ficar misturado, fez o Brasil ficar mestiço, caboclo, mulato, mameluco, né? E as várias regiões, as contribuições desses povos nas várias regiões que vão criar essa multiplicidade cultural que é o povo brasileiro, né? E a gente tem dificuldade até de falar de que prato que é o Brasil, a gente até fala que é o mexidão que é o prato brasileiro, que eu acho que em todos os lugares a gente come mexido, né? A gente pega o que sobrou do almoço, coloca uma farinha, em determinados lugares você coloca outras coisas e forma o povo brasileiro, essa mistura toda, né? Hoje nós vamos falar então sobre os tipos de cultura especificamente destacados. Temos vários antropólogos, Franz Boas, Claudio Lévi-Strauss, Malinowski, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de tipo de cultura que a gente ouve por aí e às vezes faz um pouco de confusão na cabeça da gente, beleza? Bom, o primeiro tipo de cultura que a gente ouve falar muito é a tal da cultura erudita, né? E é uma cultura muitas vezes um pouco classificada como etnocêntrica, porque parece que a gente fala assim, quem tem cultura é o povo rico, é o povo que sabe se portar à mesa, que toma um bom vinho, toma vinhos secos, vinhos de regiões importantes do velho continente, do velho mundo, do novo mundo, né? E na verdade a cultura erudita não é sinônimo de cultura para todo mundo, né? É a cultura de determinada classe, de uma determinada elite econômica que cria valores culturais e cria trejeitos culturais para poder se diferenciar de outros grupos, seja em reuniões, seja no cotidiano, e aí cria esse processo cultural, essa forma de cultura específica. Outro tipo de cultura é a cultura popular, né? Cultura popular também não envolve só o pobre, né? Que a gente fala que povão, né? Cultura popular é que envolve toda a população, que todo mundo de uma certa forma acaba vivendo esses aspectos, esses traços culturais. Tipo o carnaval, por exemplo. Apesar de nem todo mundo gostar de samba, mas o carnaval ele é visto como um aspecto cultural de todo mundo, que tem gente que vai para retiro, tem gente que vai para o bloco de rua, tem gente que vai para o rock do Paraíba, que não tem mais, que pena, tem gente que vai simplesmente ficar em casa, faz churrasco com a família. Isso é uma cultura popular. O futebol, por mais que nem todo mundo curta um time de futebol, um clube, mas na época da Copa do Mundo parece que está todo mundo numa unidade, né? As ruas são enfeitadas, né? Você usa a camisa da seleção, o hino nacional fica mais latente. Então isso é uma cultura que envolve todo mundo, né? E acaba classificando os povos, né? Por exemplo, o brasileiro é visto lá fora como o povo do futebol, como o povo do carnaval, porque é cultura popular brasileira. A cultura de massa envolve uma indústria cultural, é uma cultura fabricada, né, e que não tem, às vezes, uma relação interessante, né? Estou com sede, bebo Coca-Cola, né? A calça jeans significa liberdade, usar o celular significa ter poder. Então são culturas que são fabricadas no mundo, na indústria, para poder caracterizar o sistema que a gente vive, né? Por exemplo, o sistema capitalista cria muito isso, né? A globalização cria muito isso. Cria uma indústria cultural, a moda está aí toda vez entrando, saindo de cena, criando modelos, criando expressões, gírias que variam de geração em geração. Isso tudo é cultura de massa. A subcultura é uma cultura dentro de outra, não é uma inferioridade cultural, é uma cultura dentro da outra, né? Por exemplo, a gente tem
é uma cultura maior, que é a cultura brasileira, e nós temos o que nós chamamos de folclores, né, que são culturas regionais, culturas do povo, né. A gente, por exemplo, um prato típico do Espírito Santo, né, a muqueca capixaba. A muqueca capixaba, além de ser um prato típico brasileiro, faz parte de uma subcultura capixaba, né, faz parte de uma cultura capixaba também. Então, faz parte do nosso momento. O Congo é um ritmo popular brasileiro, mas é uma subcultura do Espírito Santo. Assim como o pato tucupi do Pará, assim como o churrasco no Rio Grande do Sul. Então fazem parte de culturas que não são menores, é uma cultura dentro de outra. A contracultura foi criada para fazer uma reação às culturas e os modelos, os parâmetros que estão vigentes. Né? O movimento hippie, Black Power, movimento LGBT, movimento feminista, eles criaram o quê? Modelos, criaram conceitos que vão de encontro a uma cultura que foi estabelecida, uma moral que foi estabelecida. E criaram também os seus próprios jeitos, a sua própria comunicação, né, os seus próprios trajes, sua forma de agir, de sentir, de pensar, de se comunicar. Então isso é a contracultura. E hoje a gente tem um debate que nós vamos fazer mais à frente, que é sobre a apropriação cultural. O que vem ser apropriação cultural? Né, é quando um determinado grupo usa alguns instrumentos de outra cultura, alguns traços de outra cultura, da cultura material ou imaterial de um povo e passa a absorver, mesmo às vezes sem saber porquê. Isso gera alguma rivalidade, por exemplo, será que eu, que sou branco, poderia usar dread no cabelo? Eu que sou branco poderia usar um cabelo rastafari? Né? Eu que sou branco, por exemplo, poderia usar um traje africano? Eu que sou homem poderia estar discutindo feminismo, por exemplo. São coisas que geram bastante discussão e tem conceitos. Inclusive, hoje em dia nós temos discussões antropológicas e sociológicas sobre se é verdade ou não, mas nós vamos discutir isso mais à frente. Bom, essas são apenas algumas dicas, né? E a gente vai estar continuando nas nossas aulas aí. Leiam bastante Franz Boas, né? Clifford Geertz, Malinowski, né? E Claude Lévi-Strauss, são antropólogos importantes que destacam a cultura a partir de suas escolas específicas. A gente vai ver isso sobre o darwinismo, sobre o funcionalismo, né, sobre o relativismo, né, no decorrer dos nossos momentos, das nossas aulas, beleza? Um abraço.